Oi turma, bom dia para vocês, tudo bem? Professor Vitor aqui na área para mais uma aulinha de física, tá bom? Vamos continuar então nosso assunto aqui no terceiro ano, tá certo? Falando sobre os campos magnéticos criados por correntes elétricas. Só que dessa vez eu quero evoluir no estudo, tá legal? Dos campos magnéticos criados por correntes elétricas, né, em fios. Só que dessa vez eu não vou mais estudar o fio reto. Nós estudamos o fio reto, utilizamos a regra da mão direita para determinar qual é o sentido de circulação do campo magnético ao redor do fio, correto? Fizemos o que também? Conseguimos calcular o módulo do campo magnético e vimos como é o sentido de rotação do campo ao redor do fio. Show! Agora eu vou continuar e vou estudar, né, algumas formas de conformação dos fios, ou seja, eu não vou mais estudar o fio reto, agora eu vou estudar ele de um outro formato, tá legal? E um formato que é muito interessante e é muito utilizado no nosso dia a dia é a espira, tá? Quando a gente fala em espira, eu estou falando de algo enrolado. Mais especificamente, né, se você pegar, por exemplo, um fio reto, pegar ele aqui e dobrar ele nesse sentido aqui assim, ó, ok? Isso é o que a gente chama de quê? De espira, tá? Então a espira, ela é um fio dobrado e ela pode ter qualquer formato. Pode ser um formato triangular, quadrangular, um círculo, tá? O formato que você quiser. Só que o formato mais interessante, o melhor para as aplicações cotidianas é o formato circular. Tanto que a gente sempre vai trabalhar com esse formato, tá? E todos os que derivarem dela também vão ser o quê? Circulares, tá certo? Qual que é a grande vantagem? Qual é a grande vantagem da espira, tá? Ela produz polos magnéticos, tá certo? Enquanto lá no fio que a gente não tinha a polarização, tá? Agora a gente tem. Lá no fio não existia polo norte e polo sul. Posso afirmar para você, no fio reto, quando a gente analisava o campo, não existia polo norte e polo sul. Eu não sabia onde a linha entrava, eu não sabia onde a linha saía, certo? Agora não, agora eu sei. Eu sei onde ela sai, eu sei onde ela entra. Então, uma face dela é polo norte e a outra face dela é um polo sul. Daí é o que a gente cria, que a gente chama de quê? Eletroímã. Aqui é o nascimento do estudo dos eletroímãs, né? Os ímãs criados a partir de quê? De correntes elétricas. Até então o ímã, como a gente entendia, ele tinha que ter polo norte, polo sul, regiões bem definidas, linha sai do norte, linha entra no sul, correto? Opostos se atraem, só que nós não verificamos isso no fio, porque não existia polaridade, né? O círculo ele não tem um lado, é o mesmo lado sempre, tá certo? Então eu não tinha isso, agora eu tenho. Olha essa segunda figura aqui então para você ver, ó. Na verdade a terceira aqui, ó. Como você vê que a corrente ela entra aqui em circulação. Se você usar, continua valendo a regra da mão direita, continua, né? Então continua valendo a regra da mão direita e você vai perceber o que? Se você for circulando o fio ao redor com a sua mão direita, em um lado seus dedos, um lado da espira seus dedos vão entrar e no outro lado ela vai sair, conforme você está vendo aqui, ó. Tá vendo que ela vai de fora para dentro aqui, ó. Então quer dizer que essa região que eu estou olhando aqui, a linha está entrando. Se está entrando aqui é uma região de polo sul, tá? E se está saindo, se eu olhasse da outra face, ela é uma região de polo norte, né? Então quando a corrente sobe aqui, ó, como é o primeiro caso lá, a corrente subiu no fio aqui, ó, e eu vou circulando, né? Então eu percebo que o campo magnético é realmente para dentro, toda essa face aqui, ó, a face, né? E vai ser um polo sul aqui, ó. Tá vendo? Ele até faz aqui o sentido de circulação da corrente, sul. E se eu invertesse, se eu olhasse do outro lado, com a corrente descendo nesse sentido aqui agora, aí não, aí se eu usar a regra da mão direita eu vou ver que aqui, ó, o campo magnético ele aponta para fora, mostrando que aqui é um polo norte e aqui é um polo sul. Então a grande característica da espira é a produção de quê? De polos magnéticos, tornando-se o primeiro eletroímã que a gente pode comparar, que a gente pode estudar, né? Então, em geral, você vai perceber que a linha, que o vetor de indução magnética, ele sempre vai apontar para fora de uma das faces da espira. E é onde a gente está interessado em estudar. Né? Eu estou interessado em estudar a face dela, que tem o polo norte e que tem o polo sul. E para você calcular o campo magnético lá no centro da espira, bem no meio dela aqui, ó, né? O que eu vou mostrar para vocês, ele vale bem para o centro da espira. Vale quanto? μ0 vezes I, né? A permeabilidade vezes a corrente, dividido por duas vezes
raio, tá? O raio da espira. O que é o raio da espira, turma? O raio da espira é a distância do centro dela até a sua extremidade. E ele sempre em quê? Em metro, tá? Então, quando você souber isso, souber a corrente que circula pela espira e souber o raio dela, fechou, tá? Você consegue identificar o módulo dela através da equação, tá? E a regra da mão direita ainda vale e sempre vai valer para o campo magnético quando você for descobrir o quê? O sentido de circulação da corrente. Mais notadamente, tá? Quando você for descobrir se aquela face é um polo norte ou polo sul, você vai usar sim a regra da mão direita. Fechou então? Tudo bem? Então beleza. Essa é a espira. Essa é a espira. Só que a espira por si só ela não produz um campo magnético muito intenso. Tá? Eu preciso fazer alguma coisa, preciso utilizar ela para que ela produza um campo magnético mais forte para determinadas aplicações práticas, né, industriais, por exemplo. Por isso que a gente pega a espira e conforma ela em quê? Em bobinas. Tá? A bobina nada mais é do que o quê? Várias espiras próximas. Várias espiras. Tá certo? Então quando eu pego o fio e enrolo várias e várias vezes com os fios bem encostadinhos um no outro, eu produzo o quê? Uma bobina. A bobina ela vai se diferenciar do solenoide que nós vamos ver a seguir, tá? Porque em geral a bobina ela possui um núcleo. Quando eu falo núcleo, né, ela não vai ser simplesmente em geral enrolada aqui com ar dentro da bobina. Em geral existe um material dentro ali, ó, para concatenar o campo magnético. Quando eu falo concatenar, é direcionar ele, né? Então num transformador, por exemplo, num transformador eu vou ter bobina e aqui no meio eu vou ter o quê? Uma chapa de ferro que vai direcionar o fluxo do campo magnético para que sejam convertidas as tensões. Tá legal? Então ele se diferencia do solenoide justamente pela existência de quê? De núcleo, tá? E as espiras estão encostadas. Espiras muito próximas, vou colocar assim, muito próximas entre si. Acho que dá para você entender, né? Que elas estão coladinhas, tá? Mas professor, não vai passar corrente de uma para outra? Não. Em geral, esses fios aqui, ó, que são enrolados, eles são envernizados. Então o verniz ele não deixa passagem, ele isola, né? Um fio para o outro. Então ele vai circular todas aquelas espiras até sair da bobina. E qual que é a vantagem da bobina, né? A única vantagem da bobina frente à espira é que ela produz um campo magnético mais intenso, devido à quantidade maior de quê? De espiras, tá? Tanto é que para você calcular o campo magnético produzido por uma bobina, é a mesma coisa que você calcular o campo magnético produzido por uma espira, só que eu vou multiplicar por N. O que é o N no nosso caso aqui, ó? Tá? N é o número de espiras. Tá? Então, quanto mais espiras tiver, número de espiras. Tá? Quanto mais espiras tiver, mais forte, mais intenso é o campo magnético produzido pela bobina ali dentro dela. Tá? E aí, ó, aqui de fato, ela vai te mostrar um eletroímã bem típico. Tá certo? Observe essa imagem aqui ao lado, ó. Observe aqui, eu tenho a bobina então próximo produzindo campo magnético, né? De acordo com o sentido de circulação dela, você também vai poder utilizar a regra da mão direita, tá bom? Para determinar o sentido do campo magnético. E você olha lá, ó, se você perceber aqui, você coloca aqui o seu dedão no sentido da corrente e desce. Você vai ver que a sua mão entra na bobina de um lado e ela vai sair do outro, justamente produzindo o quê? Um polo sul e outro norte, conforme o desenho que eu mostrei para vocês aqui. Então sim, eu posso pegar um fio e dependendo da forma como eu enrolar ele, produzir um eletroímã, tá certo? Então ainda vou utilizar a mesma fórmula da espira, porque a bobina que a gente vai estudar ela tem formato circular também, mas ela poderia ter outros formatos, quadrado, retângulo, triângulo, da forma como for. Mas para o cálculo, porque a gente precisa de saber, a gente só estuda aqui no caso a bobina circular, né? Que é fácil de você medir aqui, ó. Mi0, que é a permeabilidade magnética do meio, que sempre vai valer 4π vezes 10 a menos 7.
corrente elétrica e o raio, né? O raio aqui, ó, é a distância do centro até a extremidade dela, sempre medido em metros. Perfeito? Tá bom? Então, olha só. Então, agora você já sabe diferenciar então uma bobina de uma espira. De fato, são as mesmas, valem as mesmas regras, tudo igual, exceto que a bobina tem mais espiras. Então, o campo magnético é mais forte por conta disso. E o solenoide, professor? Qual é a diferença? Né? O solenoide ele é o que a gente chama de uma espiral, né? Você vai observar que o solenoide ele não vai ficar coladinho um fio do lado do outro como eu tenho lá na bobina. Eu não vou ter ele colado lá na bobina, eu vou ter ele igualmente espaçado um do outro. Tá? Existe um espaço ali entre um fio, uma volta e outra. Um espaço entre uma volta e outra. Tá? O que isso gera para a gente? Qual que é a vantagem? Tá? De novo, eu vou produzir aqui um eletroímã, tá? Com aquelas mesmas ideias que eu apresentei ali sobre a bobina, tá certo? Só que aqui a vantagem do solenoide, ela não está no campo magnético externo, ou se ele é forte ou fraco, mas sim no campo magnético interno, dentro das espiras, tá? No caso do solenoide, não há núcleo, tá certo? Quando eu falo que não há núcleo, não tem nada preenchendo o quê? As espiras por dentro, a não ser o ar. Né? Eu não tenho material preenchendo ali, simplesmente o ar. O que isso acarreta para a gente? Tá? Dentro do solenoide eu vou ter um campo magnético uniforme. Tá? O que é isso, professor? Um campo magnético uniforme? É aquele campo magnético que é perfeitinho, vamos dizer assim. Tá? Ele é aquele campo magnético que as linhas estão igualmente espaçadas entre si e ele funciona bem como se fosse um ímã mesmo. Aqui fora o campo magnético dele vai ser fraquinho, tá certo? E a grande quantidade de campo magnético que é interessante para a gente está aqui dentro, ó. Se você perceber usar a regra da mão direita, você percebe que de um lado as linhas vão entrar produzindo o polo sul e outro saindo produzindo o polo norte. E qual que é a vantagem daqui, ó? É você trabalhar com esse campo magnético uniforme aqui dentro, que ele não é mais circular, ele está simplesmente em linha reta, com linhas igualmente espaçadas entre si. A grande vantagem do solenoide é essa. Se você precisa orientar o material, é mais fácil você orientar quando você coloca o material dentro do solenoide e liga ele, né? Deixa a corrente elétrica passar por ele. Aí você vai perceber que ele vai conseguir orientar o material facilmente, porque o campo dentro dele é muito perfeito, é muito retinho, igualmente espaçado, bem orientado. Ao contrário da bobina, né? A bobina não apresenta um campo magnético desse jeito. Vamos voltar aqui na figura para você ver. Ó. Aqui dentro, ó, ela não é exatamente reta. Tá? Agora no solenoide por conta da sua conformação, da sua característica, ele vai apresentar seu campo magnético uniforme lá dentro. Tá? E como que a gente calcula então qual é o valor do campo magnético no interior? O que eu vou mostrar para você vale no interior dele. Tá? De novo, μ0 vezes I, tá certo? Vezes o número de espiras dividido pelo comprimento do solenoide. Tá? Então lembre-se disso. O L ali, ó, ele é o comprimento do solenoide, o tamanho. Tá? Vamos colocar aqui, ó, comprimento do solenoide. Tá? E sempre em metro, tá bom? E N é o número de espiras. Assim como a gente tinha na bobina, né? Aqui o número de espiras também vai fazer diferença. Também faz diferença, tá? Só que ele é um pouquinho diferente. Aqui não importa o formato dele, tá? Não vai importar o formato dele, por quê? Ele vai ter o campo magnético uniforme dentro, então não importa se ele é circular, triangular, quadrangular, não. No nosso caso aqui, tá legal? Vai valer essa equação justamente porque eu estou analisando o campo magnético dentro, no interior dele, tá? Eu estou calculando o valor desse campo magnético que é uniforme, então em qualquer ponto que eu tiver aqui dentro dele, o campo magnético vai ter qual valor? Esse aqui, que você calculou ali na frente, tá certo? Então a grande vantagem do solenoide é essa. Ele é um eletroímã que não tem núcleo no meio dele e ele produz um campo magnético uniforme. Fechou? Tranquilo?
Vamos a um exemplo aqui para a gente fechar nossa aula então de hoje. Olha só. Um solenoide de comprimento 12 centímetros ou 0,12 metros, percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes, precisaria ser formado por quantas espiras para possuir um campo magnético de intensidade igual a 100 Tesla? Né? Então vamos olhar aqui, ó, qual é a equação que eu uso para o campo magnético num solenoide? Ó? Ele falou do solenoide, certo? Então, ó, μ0 I vezes N sobre L. Tá? Então ele quer o campo magnético de quê? De 100 Tesla. Então 100 eu vou colocar aqui no lugar do B. 4π vezes 10 a menos 7 vezes a corrente de 2 amperes, ok? Vezes o número de espiras, que é o que eu quero saber, beleza? Dividido pelo comprimento, 0,12, tá bom? Vamos pegar a calculadora aqui agora, para a gente fazer essa conta. Então acompanha aí comigo, ó. Vamos fazer, o 0,12 vai passar multiplicando, vai ficar assim, ó. 100 vezes 0,12 dividido por 4. Ó, o π ele falou aqui que vale 3, não é? 4 vezes 3 vezes 10 a menos 7 vezes 2. Certo? Então, ó, 100 vezes 0,12 dá 12. 12 dividido por quanto aqui, ó? 4 vezes 3 vezes 2 é 24. Então fica 24 vezes 10 a menos 7. Pessoal, 12 dividido por 24 é 0,5. 10 a menos 7 embaixo, passa para cima, 10 a sétima positivo. Né? Então, na verdade, aqui, ó, seria 5 vezes 10 a sexta espiras. Na verdade, isso aqui seria 5 milhões de espiras, concordam comigo? 5 milhões. Então, eu marcaria aqui o que? Letra C. Tá? 5 milhões de espiras. Então, se esse meu solenoide tivesse 5 milhões de espiras, tá? O campo magnético no interior dele seria exatamente igual a 100 Tesla, um campo fortíssimo, para que você tenha noção. Tá? Beleza, pessoal? Então, tranquilos? Estão comigo? Então a gente fecha por aqui. Segue uma lista de atividades para vocês pegarem aí. Tá bem tranquilo, bem de boa. Tá? Bons estudos para vocês. Um grande abraço. Estou à disposição. Fique com Deus.